10% dos leitos de UTI do estado estão bloqueados. Ministério da Saúde amplia a testagem da Covid-19 para pacientes com sintomas de gripe. Rodoviários continuam em greve e passageiros dependem de frota reduzida. Conversamos com Roberto Linhares, presidente da CAERN, sobre as implicações do novo marco legal do saneamento básico. E Fiarte realiza arraiá virtual para ajudar artesãos. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020, o TVU Notícias está no ar. % dos leitos de UTI estão bloqueados no Rio Grande do Norte por falta de recursos humanos e materiais. Os dados foram divulgados no portal Regula RN. O portal tem o objetivo de ser fonte oficial de dados relacionados à regulação de leitos por Covid-19 e contempla todos os leitos públicos e privados contratualizados para atender às demandas do novo coronavírus. De acordo com a última atualização, 10,4% dos leitos críticos estão bloqueados. Já os leitos clínicos alcançam 10,14%. De acordo com os dados, a maior parte dos leitos bloqueados está em hospitais do estado, localizados na capital potiguar. As principais causas são falta de recursos humanos e manutenção de equipamentos. No âmbito da CESAP, nós aqui na Unicat já tínhamos nos antecipado a isso e conseguimos já desde o início do ano ter atas de registro de preço, tanto de bloqueadores como de anestésicos. Mas em virtude da pandemia no Brasil, ela tem acontecido em momentos diferentes nos estados, muitos desses fornecedores tiveram dificuldades de atender os pedidos da Secretaria em virtude da escassez e da abertura rápida de leitos críticos que tem acontecido no país inteiro. Ainda de acordo com o diretor técnico da Unidade Central de Agentes Terapêuticos, a CESAP se empenha em diminuir a taxa de bloqueio com a aquisição de novos insumos. Para tentar conseguir sanar, já que nós não tínhamos como receber dos fornecedores que já tínhamos cadastrados, foi montada uma força-tarefa governamental, incluindo a CESAP, a Unicat, COAD, o Gabinete Civil, a Secretaria de Tributação, e graças a essa força-tarefa nós conseguimos fazer a aquisição desses insumos hoje para as unidades e também conseguimos a participação de uma grande empresa fornecedora e que estava há pelo menos 3 anos sem fornecer insumos para o Rio Grande do Norte. E graças a isso a gente está conseguindo inclusive vislumbrar e conseguir manter o abastecimento das unidades hospitalares. Ministério da Saúde amplia o acesso ao teste da Covid-19 a pessoas com sintomas leves de gripe. Com mais de 1 milhão de casos de coronavírus e a disseminação da doença pelo país, o Ministério da Saúde anunciou uma política de testagem em massa da população a partir do aparecimento de sintomas leves da síndrome gripal. O anúncio da política foi feito pelo secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia. Pensando nessa população e nesse avanço da doença e na oportunidade que estamos tendo de testar as pessoas que estão no interior do país, não pelo óbvio, sem esquecer as pessoas que estão nos grandes centros, a gente está expandindo essa testagem para as unidades sentinelas, para coletarmos 100% dos pacientes com síndrome gripal. Junto à atenção básica, nos centros de atendimento de Covid, coletarmos 100% dos pacientes com síndrome gripal. Nos demais serviços de saúde, coletar todos os casos de síndrome gripal e aí a gente, nos outros equipamentos de saúde, né? E nesse caso, a gente pode deixar a capacidade da liberdade, a capacidade do município de testar mais ou menos, ou priorizar grupos que o município, que o gestor local possa entender que seja extremamente importante. A testagem ampliada já está sendo utilizada em alguns municípios potiguares.
Em Natal, segue até amanhã no ginásio Nélio Dias, por meio do sistema Drive-Thru, a testagem para idosos e pessoas com comorbidades comprovadas residentes na capital potiguar. Em Parnamirim, já foram também realizados mais de 7.000 exames, destinados a pessoas que apresentem solicitação médica e estejam pelo menos no 10º dia de sintomas da doença, também comprovando residência no município. Além disso, os profissionais de segurança e da saúde pública estão passando frequentemente pela testagem rápida. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. O Senado aprovou nesta quarta-feira um novo marco legal de saneamento básico que vem sendo discutido há um tempo e que representa risco para toda a população. Agora que ele foi aprovado no Senado, ainda depende da sanção do presidente Bolsonaro para virar lei. O tema é polêmico e divide opiniões. O repórter Felipe Mateus conversou com o presidente da CAERN para entender como será a posição da companhia caso o presidente sancione a lei. O projeto que institui o novo marco legal do saneamento básico ele foi aprovado ontem pelo Senado Federal e ele facilita a ampliação da participação privada no setor público. Vou conversar agora com o presidente da CAERN, Roberto Linhares. Olá, Roberto. O senhor enxerga que com esse novo marco legal, entregar as concessões de serviço público como o da CAERN às empresas privadas não seria um risco para a companhia ou, se não de uma certa maneira, seria um estímulo à privatização? Olá, com certeza é um risco para a companhia. O pano de fundo por trás do novo marco legal é exatamente essa questão do interesse privado prevalecer sobre o interesse público. Esse prevalecer sobre o interesse público, por quê? Porque as empresas privadas buscaram, né, no Senado e na Câmara, com dados totalmente questionáveis e às vezes até mentirosos, colocar na cabeça deles que, não sei se conscientemente ou não, aceitaram esses dados e entregar um setor fundamental para a sobrevivência humana e para a dignidade da pessoa humana, que precisa, inclusive, lidar com tarifa do ponto de vista módico, do famoso princípio da modicidade tarifária, uma tarifa que seja possível pagar em função da importância da água para o setor privado. E não era para ter acontecido dessa forma, apesar de ter vários avanços no marco legal, no novo marco legal. Por exemplo, regulação, a questão do licenciamento e o trazer o setor privado mais fortemente, a gente concorda, mas não da forma que foi feita, com alguns artigos priorizando completamente o setor privado em detrimento da sociedade, que sentirá isso no bolso através do impacto do aumento de tarifa. A proposta ela prevê a universalização do saneamento e fornecimento de água potável para 99% da população até 2033, né? As empresas públicas não poderão ser mais contratadas, dando uma certa abertura para as empresas privadas. Essa modalidade ela deve encarecer, obviamente, a conta de água, né? E vai pesar no bolso do consumidor. E que algumas regiões periféricas elas não serão atendidas, porque seria um pouco ou nenhum lucro para as empresas privadas, né? Como o senhor avalia isso? Como eu disse, os dados que passaram para os parlamentares foram dados ou maquiados ou usados de forma indevida. Por exemplo, dados, né, muitas vezes ou maquiados ou desvirtuados para aprovar algo que vai ter justamente como pano de fundo levar esses filés às grandes cidades para o setor privado, né, e deixar a míngua vai aumentar as pessoas sem água. Por quê? Municípios do interior que não são viáveis vão ser deixados de lado. Eles dizem, não, mas a gente aprovou os blocos, para atuação em bloco. Outra mentira que não vai resolver nada. E aí o setor privado vem só para abocanhar o dinheiro do público. Por exemplo, a CAERN vale 2 bilhões e 200 milhões de reais. Vai valer aí 500 milhões de reais depois do novo marco legal. 1 bilhão e 700 milhões de reais que vai ser jogado no ralo e que é do povo potiguar. Se você for botar na ponta do lápis, não vai acontecer. E quem vai pagar, como eu disse mais uma vez, a conta vai ser a população do Rio Grande do Norte e do Brasil.
E o projeto agora segue para o presidente sancionar, né? Ainda falta o aval dele. Mas se caso for sancionado mesmo de fato, a Carne pode querer, por optar, contratar ou não os serviços de empresas privadas? O que pode acontecer? A Carne Você tem já... um receio? A Carne já decidiu que está contratando já empresas privadas. Ela já tem terceirização, já temos parcerias público-privadas várias. Vamos abrir agora um contrato de performance em Natal, o primeiro contrato de performance em Natal, que é parceria público-privada. Vamos fazer uma alocação de ativos na região do Alto Oeste, que é uma parceria público-privada. Eu sempre defini que a gente tem que trazer o privado para cá. E o marco legal atualizado traz essa facilidade, facilita isso. Só que eu não defendo o controle de um bem essencial à vida, como a água, na mão do setor privado. Na hora que ele fecha a torneira, você paga praticamente tudo que ele pede por um carro-pipa d'água. Privatizar a água é muito grave, pode prejudicar bastante a população, principalmente na questão financeira, no bolso. Roberto, muito obrigado pela entrevista, viu? De nada, estamos juntos aí. Greve segue sem definição e frota de ônibus continua reduzida nas ruas de Natal. A greve dos trabalhadores rodoviários continua impactando a circulação dos ônibus na capital potiguar. Apesar do anúncio do subsídio de 50% em impostos municipal e estadual, não se chegou a um acordo entre empresários e trabalhadores do setor. De acordo com o Seturne, sindicato que reúne as empresas de ônibus, 4 empresas chegaram a conseguir mandados judiciais para que os ônibus circulassem com frota emergencial. Porém, nos últimos dias foram registrados manifestações e bloqueios por meio de sindicalistas para que os veículos deixassem a garagem. A Prefeitura de Natal informou que é para circular 43% da frota nesse período de pandemia. Porém, segundo o último levantamento divulgado, apenas 22% estavam nas ruas até o final da manhã de hoje. Já o Sintro, também por meio de nota, informou que a categoria continua as negociações em algumas pautas, como a readmissão de trabalhadores demitidos durante a pandemia e o pagamento de benefícios, como o plano de saúde, vale alimentação e o reajuste salarial da categoria. Enquanto isso, a população segue precisando do transporte público, enfrentando aglomerações e sendo exposta cada vez mais ao risco de contaminação do coronavírus. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. A região metropolitana deve ganhar 2 novas linhas no sistema ferroviário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. A expansão deve ter um investimento de R$ 75.700.000. O sistema de trens da região metropolitana de Natal deve chegar aos municípios de São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu e Nísia Floresta. A CBTU em Natal também deve receber 3 locomotivas e 30 vagões doados pelo metrô de Fortaleza para reforçar o serviço. O anúncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Atualmente, a CBTU transporta 11.600 pessoas por dia em suas 2 linhas, que reúnem um total de 56 km de vias e 22 estações. Até o fim do projeto dessa fase de expansão, o sistema deverá contar com 10 novas estações e mais 28 km de via férrea. Por telefone, nem a assessoria de imprensa da CBTU em Natal, nem a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília souberam detalhar o cronograma das obras ou o início da operação das novas locomotivas. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. Covid-19 deixa quase 10 milhões de brasileiros sem remuneração e milhares de potiguares sem conseguir emprego. Cerca de 9,7 milhões de brasileiros ficaram sem qualquer remuneração no mês de maio. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, relacionada ao período da Covid-19. Ainda segundo a pesquisa, em números do Rio Grande do Norte, 29% da população potiguar não conseguiu nenhum trabalho no mês de maio. É o que explica o analista do IBGE no RN, Flávio Queiroz. 420 mil norte-riograndenses nem sequer procuraram emprego durante o mês de maio devido à pandemia.
Assim, por causa da necessidade de evitar a exposição ao novo coronavírus, ou por considerar a grande dificuldade existente no mercado de trabalho para conseguir um emprego, eles não buscaram nenhum posto de trabalho, nem mesmo na informalidade. A pesquisa também apontou que em mais da metade dos lares potiguares, pelo menos uma pessoa chegou a receber o auxílio emergencial, e a média de remuneração nos domicílios foi de R$ 888. Enquanto 53% dos domicílios potiguares no mês de maio tiveram algum morador com recebimento de auxílio emergencial, a média brasileira foi de 37%. E nos estados do sul tivemos um indicador mais baixo de recebimento de auxílio emergencial nos domicílios, com destaque para Santa Catarina, que em apenas 20% houve o recebimento do auxílio. Com relação à informalidade, o Rio Grande do Norte registrou 483 mil trabalhadores no ramo informal, a menor taxa do Norte e Nordeste. Com relação aos dados apurados pelo IBGE, Flávio Queiroz também explicou como eles podem subsidiar políticas públicas para o Brasil. Os dados da PNAD Covid-19 devem nortear as políticas públicas de enfrentamento do novo coronavírus, seja por meio da concessão de crédito e auxílio emergencial para trabalhadores e empregadores, seja também por meio do conhecimento da real necessidade de leitos de UTI e também da quantidade de pessoas que estão apresentando sintomas da Covid-19. Assim, nós conhecemos melhor o país e podemos enfrentar esse problema que aflige todo o mundo. Para ajudar artesãos potiguares neste período de pandemia, a Fiarte vai realizar uma live solidária no próximo sábado, dia 27 de junho. A programação terá início às 4 da tarde no canal Data Show Brasil, no YouTube, com a apresentação da banda Deusa do Forró. Também haverá quadrilha junina e apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, em homenagem a Elino Julião. As pessoas que acompanharem a live poderão fazer doações por meio do QR Code. Também serão divulgados números e endereços para quem desejar doar cestas básicas que serão destinadas aos artesãos potiguares. Com a ideia de arrecadar mais doações, a Fiarte também realizará um leilão de 6 peças de artistas. Os lances poderão ser dados no Instagram Feira Fiarte ou por meio do WhatsApp pelo número 999810451. A nossa intenção em fazer essa live tem o intuito de ajudar, de contribuir nesse momento de muita dificuldade, né? Que toda a economia vem passando, como também o artesão que é autônomo, né? Esses profissionais, artesãos potiguares, que estão sem trabalhar, sem poder comercializar suas peças, seus trabalhos. Então a gente está movimentando essa live, vai ser um festejo, aproveitando esse momento junino, e vamos fazer leilões, vamos fazer sorteios, leilões, teremos também doação em dinheiro, doação em cesta básica. Então isso vai ser dia 27, agora no próximo sábado, a partir das 4 da tarde às 6 da noite. Então é importante que a sociedade contribua, participe, quem puder ajudar, todo o recurso, todo o dinheiro dos leilões e das doações vão ser transformados em cesta básica para doar às famílias desses pais de família que são profissionais, trabalhadores do artesanato potiguar. A musicista e compositora Maria Elvira estreia amanhã uma programação pelas redes sociais dedicada à música produzida no Sertão Potiguar. A ação é resultado do edital Tô em Casa, Tô na Rede, da Fundação José Augusto. São tantas coisas que eu quero te dar, tantas palavras tenho pra falar. Natural de Viçosa, Maria Elvira canta, compõe e domina a sanfona e o violão. Com temas românticos e regionais, a musicista busca resgatar a memória afetiva dos potiguares, do interior e da capital. A estreia foi agora há pouco, em uma live no Instagram, com o tema Cantando o Sertão. A partir de amanhã ela lança uma série de vídeos em suas redes sociais, apresentando 2 composições próprias e 2 do músico potiguar Dorival Dantas, sempre em cenários do Sertão Potiguar. Sem a
projeto Cantando o Sertão consiste na iniciativa minha, em parceria, né, com o Governo do Estado e a Fundação José Augusto, onde a gente produziu e vai veicular vídeos, né, onde eu vou estar cantando aqui nas paisagens do sertão do interior do Rio Grande do Norte. Sou aqui da cidade de Viçosa e com muito prazer, com muita satisfação, deixo o meu abraço, meu muito obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Sigam as minhas redes sociais, Maria Elvira Lopes, e acompanhem aí os vídeos, que vai ser músicas compostas pela minha pessoa, músicas autorais e também músicas do cantor e compositor tão renomado aqui pertinho da minha cidade de Viçosa, Dorival Dantas, que é lá da cidade de Olho d'Água dos Borges, tá bom? Você confere a programação completa do edital Tô em Casa, Tô na Rede na página da Fundação José Augusto na internet ou também pelas redes sociais. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã!